Sim, amiguinhos, chegamos para mais um Papou, esse Papou feliz, esse Papou contente, esse Papou que chega trazendo uma análise de um jogo chamado Guilt. O que é o Papou antes da gente começar? Papou são aqueles programas mais rápidos, tá, pessoal? Então a análise aqui vai ser única, vai ser só eu mesmo. Não teremos uma outra opinião, como você já está acostumado nos nossos podcasts tradicionais. Mas é sempre muito legal trazer um jogo. Esse jogo, por exemplo, eu acabei de zerar, então tá fresquinho na minha mente. Eu vou trazer uma parte com spoiler, mas será avisado, vai ser lá pro final desse podcast. Então fique tranquilo, pois será avisado, tá bem? E esse programa, ele é um programa mais livre, né? Então ele é quase um bônus mais sobre videogames. A gente combinou com vocês que os bônus, a gente não falaria sobre videogame é aqui, então esse Papou é quase um bônus para videogames. Isso só é possível graças aos nossos apoios. Então, se você quiser e puder nos apoiar, apoia esse tipo aí e Catarse. A gente tem planos de apoio aí a partir de R$5. E a partir de R$5 você já tem participação em sorteios exclusivos e recebe todos os podcasts bônus que a gente já lançou em toda a vida no Day One. Você já vai ter direito aos 103, 104, eu não sei quanto é que tá hoje, mas são vários e vários podcasts bônus. O último, por exemplo, tem 2 horas de duração, então é muito legal, tá muito divertido, dá risada demais. Vai lá em nintendolovers.com.br/ajuda e conheça. E vamos para análise de Guilt. Guilt é um jogo desenvolvido pela Tequila Works, inicialmente exclusivo do Stadia. A Tequila Works, para quem não sabe, é a mesma desenvolvedora do Rime lá, que eu já fiz um podcast sobre ele, já falei sobre ele, tem um post sobre ele também, uma análise em texto. É muito legal, então eu fiquei muito animado quando eu vi que esse jogo era da Tequila Works. O lançamento dele, como eu disse que era exclusivo para o Stadia, então ele foi lançado dia 19 de novembro de 2019. Chega Switch só em 14 de março de 2024. Ele tem legendas em português, tá bem? De Portugal, não é português brasileiro, mas mesmo assim isso favorece o entendimento da trama ali, o entendimento do que está acontecendo. Para quem tem dificuldade com o inglês, tem a opção de português de Portugal, já vale muito a pena. Ele é um jogo de stealth ali com pitadas de terror, ele está atualmente R$159 na eShop brasileira. E a história dele, pessoal, é sobre Sally, uma jovem que procura sua prima desaparecida, sua prima chamada Emily, né? E ao fugir de alguns valentões ali, uns bullers, né? Ela se vê transportada para uma espécie de versão distorcida de sua cidade, chamada Battlewood, no estado de Maine. Lembra muito o que acontece no jogo Silent Hill, né? Aliás, esse jogo tem um quezinho ali de Silent Hill, Alan Wake, Little Nightmares, então são jogos que trazem suas referências para esse jogo, mas esse jogo ainda assim tem sua própria personalidade, tá bem? Nessa cidade sombria ali, os maiores medos dela, no caso da Emily e dela, ganham vida, né? Ao chegar na cidade, ela vê, inclusive, a sua prima ali, a Emily, que estava desaparecida. Ela vê ali de relance a Emily e o objetivo dela passa a ser resgatar a Emily e levar de volta para casa, né? Por enquanto eu não vou dar maiores spoilers sobre a história, tá? Para não estragar. No final dessa análise eu vou fazer um aviso sobre spoiler e aí sim a gente vai falar mais profundamente sobre a história, sobre o que envolve essa história, sobre o que trata essa história, essa relação da Sally e da Emily, tá bem? Mas de maneira geral, essa história ela trata sobre temas como bullying, né, trauma emocional, né, com elementos ali de exploração, mistério, você fica meio intrigado no que está acontecendo, o que aquela cidade representa, qual é a relação entre Sally e Emily realmente, e por meio de colecionáveis como diários, elementos do cenário propriamente ditos, né, os jogadores acabam descobrindo detalhes sobre essas relações, sobre essas peculiaridades. E falando sobre a jogabilidade, esse jogo tem vários elementos ali de survival horror, né, com stealth, e você pode, por exemplo, utilizar objetos como isca para distração dos monstros, né, por exemplo, jogar uma lata, pelo barulho o inimigo vai apurar e você passa ali sorrateiramente. Eliminar inimigos na surdina, então você pode chegar atrás dele e usar a lanterna que você acaba pegando eventualmente, né, no jogo e eliminar esse inimigo, né, eles são muito avessos à luz, então se você usar a luz neles, eles vão acabar cedendo, vão acabar morrendo com a luz. E a outra opção, logicamente, é você passar despercebidos por eles, né, então você pode ir usando o próprio cenário
para se esconder dos inimigos sem que eles vejam, ou se eles veem, que não te persiga, né? Então, existe um marcador. Quando ele te vê, fica um marcador branco. Então, isso representa que ele tá te notando, mas ele não te viu. Amarelo significa que ele te viu e ele vai checar o que é. Ele não sabe o que é ainda. E vermelho aí sim é quando ele entra em perseguição propriamente dita. Além da lanterna, ao longo da aventura ali, você vai acabar encontrando outros itens que vão te ajudar no combate ou na resolução de puzzles. Então, a lanterna é só um dos itens que você acaba encontrando ao longo da aventura. Também não são muitos itens, não é uma variedade muito grande, mas eu não quero entrar mais aqui porque senão daria spoiler de jogabilidade, não é o intuito agora, tá bem? A lanterna, ela usa bateria que pode ser recarregada pegando outras baterias pelos cenários, né? Isso é uma crítica que eu faço ao jogo, pois não dá pra acumular as baterias, então poderia ter um esquema de, tipo assim, se você pegar 10 baterias, você tem 10 refis, mas não é o caso, eles não deixam. Se você pega uma bateria e a sua lanterna tá quase cheia de bateria, você perde o restante da carga, você perdeu, deu mole e perdeu. Por outro lado, o jogo facilita muito ao deixar no próprio mapa ali, tem o mapa do local onde você tá, marcado onde tem bateria, onde tem um inalador, que é o que recupera a life, né, da Sally ali. Você acaba usando os inaladores para recuperar a vidinha quando você toma uma porrada. Tudo isso tá marcado no mapa, facinho para você voltar se precisar, entendeu? E a exploração do cenário é parte essencial da aventura, porque você tem que visitar cada sala da escola, cada canto do ginásio e outras localidades, seja para resolver os puzzles que vão abrir, pegar uma chave, por exemplo, que vai abrir uma outra sala, né? Ou para pegar os colecionáveis. Aí os colecionáveis vão desde libertar os habitantes, né? Que são espécies de estátuas ali, pessoas daquele mundo que acabaram ficando estáticas ali, né? Como uma estátua de barro, né? E aí você liberta elas e você consegue ler seu diário e sua história e você pega um item ali que é importante até para a aventura, porque esse jogo tem vários finais, né? E tem o final que é o verdadeiro, digamos assim. Para você pegar esse final verdadeiro, essencialmente você tem que necessariamente você tem que libertar todos os habitantes. E para libertar os habitantes, você vai precisar do quartzo, que também é um colecionável. E além disso, você tem o diário da Emily, que você vai lendo o que levou a Emily para aquele mundo, né? Você tem quadros que são meio contando um momento, uma memória da Emily ali, também é interessante de você achar. Então, assim, o jogo é recheado dessas coisas e tudo tá marcadinho no mapa, tá facinho, e tudo você precisa explorar também, tá? A marcação no mapa é só quando você chega e você passa por ele. Você tem que ter pelo menos visto, não que você jogador tenha visto, mas a Sally tem que ter estado naquele mesmo ambiente daquele colecionável para ele marcar no mapa. Sobre a questão gráfica, o jogo traz um mundo melancólico ali, surreal, né, onírico que eu diria, né, que é aquele mundo mais de sonho, fantasia, né, um mundo que não condiz com a realidade, né? É mais ou menos um mundo fantasioso baseado no mundo real, né? O Upside Down, por exemplo, do Stranger Things ali, que poderia ser usado como referência. E você tem cenários ricos, diferenciados, então você tem escola abandonada, você tem o arcade, você tem um ginásio ali de esportes. Isso tudo cria uma atmosfera bem imersiva e bem, como eu posso dizer, bem pessoal, porque todos nós já frequentamos escola, já tivemos esses cenários nas nossas vidas de alguma maneira, né? E além disso, graficamente ainda, os monstros que estão retratados nessa história, eles variam entre o bizarro e o perturbador ali. Então você tem manequins com o rosto desfigurado ali, refletindo os medos de Sally, né? Eu senti um pouquinho de variedade, de falta da variedade de inimigos, mas isso não é algo que comprometa a experiência como um todo. Eu só achei eles muito repetitivos ao longo da aventura, não tem uma variação muito grande. Acho que são os 3 ou 4 inimigos propriamente ditos, fora os chefes, né? E a trilha sonora, que é composta por Chris Velasco, ali da franquia Mass Effect, Resident Evil, né? Eu acho que o 7 ou 8 foi ele que compôs. O God of War 3, né? É muito boa a trilha dele, conversa bem com o ambiente, da imersão, da sensação de claustrofobia ali
que é interessante. Então, assim, esse é um jogo fantástico e pra mim tá recomendadíssimo, tá? Eu joguei ele no computador, eu não joguei ele no Switch, então, assim, pelo que eu sondei na internet, graficamente tá bem no Switch, a performance dele também não tá comprometendo no Switch, mas é bom você dar uma olhadinha até pra ver como é que tá o atual desempenho dele, né? Mas saiba que está recomendadíssimo se você tem outras plataformas também pra jogar. Eu acho que o PS5 ele tá lá, não sei se no Xbox ele tá, mas eu tenho certeza que o PS5 ele tá. Então vale a pena dar uma conferida, vale a pena dar uma jogada, ele é um jogaço, vale muito a pena, tá? E antes de ir para a sessão com spoilers, eu quero me despedir de você que está aí, que você não vai continuar ouvindo essa análise aqui. Eu quero saber sua opinião. Você já jogou? O que você achou? Conhecia esse jogo? Se não conhecia, o que você achou? Se você quiser comprar, lembre do nosso link da Nuvem. A Nuvem, a gente tá com essa parceria, né? Comprando pelo nosso link, você nos ajuda e é possível acumular, como a gente sempre vem reforçando, drops e o My Nintendo Gold Points aí. Os códigos chegam imediatamente e você consegue comprar gift card para tudo. PC, Xbox, Sony, Nintendo, celulares, tem de tudo lá. E se você está saindo e curtiu essa análise, compartilha, ajuda a divulgar. Até a próxima. Agora você que quer escutar com spoiler, vamos para a área com spoiler. Iniciando a nossa área aqui com spoilers, eu queria começar falando sobre o desaparecimento de Emily, né? A prima da Sally, ela funciona somente como ponto de partida para a narrativa, mas depois de jogar, eu acabei tendo uma outra interpretação que eu queria compartilhar com vocês. Claro, isso é uma interpretação baseada nas minhas próprias convicções. Eu não sou médico, eu não sou ninguém da área da saúde, eu não sou especialista em nada da área de saúde, então eu estou falando com base em vivências e com base nas minhas convicções, tá bem? Então, feito esse alerta, eu vou tentar compartilhar com vocês, o que eu senti. Na minha opinião, a gente pode interpretar essa cidade nova aí, Battlewood, né? Como sendo a pessoa ficar trancada dentro da própria cabeça, devido aos traumas sofridos, né, pela Emily no caso, tendo que lidar rotineiramente com seus próprios monstros, né, que aí seriam aqueles monstros que você tem que se esquivar ou eliminar, né, e lidar com medo de sair desse lugar ali, entendeu? Porque se você sai, você vai enfrentar monstro. É o medo do desconhecido, é o medo de você ter que voltar para uma situação que, no caso, o bullying gera, né? Quando você sofre bullying, você fica com receio de sair, de ir para a escola, de encontrar seus agressores ali no meio do caminho. Então, é algo muito complexo. Então, foi essa interpretação que eu tive, né? Porque Battlewood, ela é uma cidade ela é parecida com a cidade que eles já vivem, né? Mas tem essas peculiaridades de que tudo ali gira meio que em torno da Emily. Inclusive, por exemplo, tem manequins que são a cara da Sally. Então, isso é algo, e ao longo da narrativa você percebe o rancor da Emily com a Sally, entendeu? Porque afinal, quando a Emily supostamente pediu ajuda, né, ou deixou transparecer que precisava de ajuda, a Sally não ajudou, e aí tem um certo rancor ali, um pouco até de raiva, sabe, sobre a Sally ali, que não ajudou a Emily, né? E os cenários do jogo acabam apresentando uma estética, como eu disse, né, antes no bloco sem spoiler, né, onírica, né, que ela traz aquele mundo de sonhos, fantasia, né, coisa que não pertencem ao mundo real, né? E essa estética, como eu disse antes, ela trouxe essa ideia para mim de que é uma projeção da mente de Emily. Então, quando você entra numa sala e tem elementos visuais, como pichações com mensagem de ódio, né? Objetos abandonados pela Emily, que ilustram aquelas marcas psicológicas que o bullying pode deixar, né? Aquelas marcas de raiva, de desespero, sabe, também. Muitas vezes você vê no cenário ali retratado o desespero, a tentativa de fuga, sabe? É um manequim colocando o outro com a cabeça no vaso, sabe? É o manequim apontando para alguém caído e rindo. Então é algo muito que traz um dano psicológico muito grande. Então, como tudo gira em torno disso, todos os ambientes ali têm algo refletido dessas condições que a Emily
acabou sendo exposta, né, me fazem pensar que realmente é algo da cabeça dela, né? A solidão e o isolamento da Emily no jogo também simbolizam como as vítimas acabam frequentemente internalizando seus traumas, né? Sentindo-se até presas no mundo que não parece oferecer saída, né? Isso tudo, pessoal, apesar do jogo não ser explícito, tá? O jogo não é explícito dizendo é isso, exatamente isso. Ele é bem sutil. É tão sutil que eu acabei entendendo também que ele aborda as condições de ansiedade, de depressão, né? Então, o constante sentimento de perseguição pelos monstros ali que a Emily sofre, né? Reflete meio que a natureza ali da ansiedade, né? Aquela natureza que você não quer que ela venha e ela vem mesmo assim, sabe? Enquanto a escuridão ali que está onipresente, né? Acaba sendo uma metáfora clássica até para a depressão, né? Então, assim, tudo isso é sentimento. Não é algo que o jogo deixa transparecer, não é algo que o jogo é explícito, é simplesmente o que eu senti ao longo da aventura, tá? Outro ponto que eu destaco também é até o uso da lanterna, né? Que pode ser interpretado como uma importância de uma ferramenta, né? Para combater os monstros. De repente uma terapia poderia ser encarada. A lanterna seria terapia, ou o ambiente familiar, entendeu? O acolhimento familiar. A lanterna seria aquela ferramenta que vai destruir os monstros, né? E tanto é que quando você acha um quadro, como eu disse anteriormente, né? Você tem aqueles quadros em que está coberto por uma gosma preta, você tem que usar a lanterna para poder quebrar essa gosma e revelar a memória que a Emily tem, a memória das duas juntas, né? A Emily e a Sally. Isso só reforça ainda mais a sensação de que eu tive de que tudo é na cabeça dela, né? Porque o significado seria meio que você relembrar a Emily que a vida também tem momentos felizes, as duas também tiveram momentos felizes de parceria, de cumplicidade, né? E as pessoas que sofrem com esses problemas, pelo que eu reparo, assim, pelo que eu já li, já tive contato, acabam tendo as memórias felizes esquecidas, entre aspas, e acabam muito focadas no que é ruim. E isso é involuntário, tá? Não é porque elas queiram esquecer o que é bom e tudo mais. É simplesmente porque o que é ruim, tudo que é ruim acaba ficando tão grande que acaba suplantando o que é bom, né? E como eu disse, eu também não sou médico para dizer com exatidão os motivos, não, tá? Eu tô dizendo aqui um sentimento com base no que eu vivi e tudo mais. Então, assim, foi isso tudo que eu senti e que me levou até gravar esse programa aqui para falar com vocês, para conversar com vocês, porque é algo que eu acho que vale a pena ser discutido, vale a pena ser debatido. É muito interessante esse lado da história de Guilt, porque traz algo que poucos jogos abordam, tá? E ao longo da história, à medida que você vai avançando também, você percebe que a Emily tá furiosa com a Sally, como eu disse, por não ter percebido o sofrimento dela, por não ter acolhido quando ela pediu, por ter virado as costas quando ela estava com um amigo. Então a Emily pediu ajuda ali, ela, como estava com um amigo, ela riu. Isso é um comportamento muito típico de adolescentes, sabe? Principalmente quando você percebe que a Sally é uma menina mais nova. Quando você tem um adolescente, você chega com uma criança mais nova, você está no meio de amigos, a tendência é você repelir a criança, né? Porque, não, ela é muito nova, ela não vai ter papo para ficar comigo aqui, né? Por outro lado, a Sally achava também que a Emily estava triste por causa dos amigos anteriores que ela teve que deixar quando mudou de cidade. Então, meio que faltou um pouco de conversa entre as duas, sabe? Um pouco de empatia também, um pouco de diálogo. Então, assim, é um pouco de tudo, sabe? E o final da história acaba culminando em escolhas decisivas, né? Que afetam o destino das duas, da Emily e da Sally. No final, você pode escolher resgatar a Emily, que aí seria uma escolha altruísta, né? Deixar o bilhete de volta, de saída da cidade com a Emily, seria uma escolha altruísta. Se auto-resgatar, não vou dar para Emily esse bilhete, não. Eu vou ficar comigo porque eu quero sair. Seria uma escolha egoísta. Ou se você tiver resgatado todos os habitantes ali, você ganha um outro ticket, né, do teleférico para poder sair junto com a Emily. E aí seria o final bom, que as duas são resgatadas. E apesar de ser um título mais simples, né, ele aborda um tema muito, muito importante, muito, muito complexo, né,
com leveza, com seriedade, acima de tudo com respeito, né? E eu vejo muita gente falar, na minha época tinha bullying também, mas hoje é um pouco maior, parece, sabe? Porque com a tecnologia, as pessoas, as crianças estão muito mais expostas, né? Um vídeo, por exemplo, que viraliza sobre uma criança ou algo do tipo, pode, inclusive, levar para algo que seja muito ruim, né? Então, pode acabar com a vida realmente de uma pessoa, sabe? Então, é algo a se pensar, porque na nossa época, quando o bullying existia, ficava na roda de amigos, que é muito ruim também. Hoje, as pessoas postam nas redes sociais, as pessoas viram chacota num grupo muito maior. Sai daquela esfera de grupo de amigos e entra numa esfera social que é bem maior do que a que a gente vivia antes, na década de 80, 90 ali, né? Então vale a pena jogar o jogo, não só pela jogabilidade, mas por essa reflexão. Eu sugiro também você dar uma oportunidade pro Rime, que é da mesma empresa, que também traz uma discussão interessante. Então é isso, recomendadíssimo. É isso, meus amiguinhos, chegamos no final desse papo. Deixe aí suas opiniões sobre o episódio, sobre o que você achou da história, sobre a área com spoiler ou não. Se você teve a mesma percepção, se você teve outra percepção também. É muito legal, vai ser muito legal conhecer a sua história com esse jogo, a sua relação com esse jogo também. E dito isso, meus amiguinhos, se você também quiser comprar jogos, né, compre na nuvem. E até o próximo papo. Valeu, tchau, tchau.